Bom dia, amados irmãos da Igreja Batista da Ramada e àqueles que nos visitam na nossa página, nas redes sociais, àqueles que estão a assistir a este vídeo. Bom dia a todos, espero que se encontrem bem e seguros nas vossas casas. Eu estou aqui nas nossas instalações para poder compartilhar a palavra de Deus com todos vós. Vamos recomeçar. Nós, aqueles que já tivemos a estudar juntos, os membros da Igreja Batista Ramada, que já tiveram a oportunidade de estudar juntos a carta de 1 Pedro, o início da carta de 1 Pedro, vamos agora voltar ao estudo da carta de 1 Pedro. Ainda estamos no capítulo 1 e hoje iremos terminar então a exposição da carta de 1 Pedro. Para aqueles que nos estão a assistir e estão a apanhar o estudo da carta de 1 Pedro em andamento, gostaria de dar um breve resumo daquilo que já temos visto juntos como igreja. Nós vimos claramente qual era o propósito desta carta. É uma carta que tem o propósito de encorajar e fortalecer os seus leitores a permanecerem firmes e fiéis à sua confissão, à sua profissão de fé em Jesus Cristo. E tem o propósito de encorajar e fortalecer os cristãos a permanecerem firmes e fiéis num contexto de perseguição. Eles estavam a ser assolados pela perseguição, vários movimentos de perseguição estavam a ser lançados contra essas igrejas na Ásia Menor, atual Turquia, e Pedro então escreve para encorajar e fortalecer esses irmãos em circunstâncias difíceis pelas quais estavam a passar, fruto da perseguição que estavam a sofrer de judeus, de romanos, de gregos. A epístola então vai centrar-se também no ensino, na lembrança da identidade, da verdadeira identidade do cristão e qual deve ser a resposta do cristão às hostilidades, às circunstâncias difíceis. E neste caso específico, para os leitores do primeiro século, os destinatários desta carta, qual deve ser a resposta cristã dos cristãos diante da perseguição. A epístola também, esta carta, tem o propósito de transportar a mente dos cristãos para a esperança gloriosa e futura, completa, final, plena, que o cristão tem na salvação em Jesus Cristo. E isso é fundamental para o fortalecimento e o encorajamento do cristão no tempo presente. O era para os cristãos do primeiro século, é para nós agora em pleno século XXI e em nós em plena pandemia do novo coronavírus. É para nós que estamos a viver circunstâncias excepcionais e imprevisíveis com este novo coronavírus. Pedro, por isso, para eles e para nós, por extensão, para nós, hoje, na qual a palavra de Deus foi preservada soberanamente e sobrenaturalmente por Deus para nós, tem uma mensagem de encorajamento e fortalecimento. Ao podermos olhar para a nossa salvação, olhar para o Deus da nossa salvação, olhar para o nosso Salvador, Jesus Cristo, e olhar para a sua palavra e as suas promessas. O objetivo desta carta, então, é trazer à memória essas lembranças maravilhosas e seguras da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E quais são as suas implicações para o presente, mas também quais são as suas implicações para o nosso porvir, para o nosso futuro, para todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo. A razão pela qual Pedro, logo no início da carta, banha a carta com essas memórias e lembranças da salvação, das promessas de Deus, de quem é Deus, do que fez Deus por nós. O objetivo é logo inundar aqueles cristãos e inundar-nos a nós com
uma confiança e uma esperança maravilhosa e segura. Aquilo que pode verdadeiramente produzir consolo em meio de circunstâncias difíceis, em meio de circunstâncias imprevisíveis, como aquela que todos nós, estamos a viver no presente. A lembrança da verdade de quem é Deus e da sua palavra, das suas promessas, era fundamental para os leitores do primeiro século, para os destinatários da carta de 1 Pedro, e o é para nós, cristãos. É também uma mensagem para o nosso país, é uma mensagem para a Europa, é uma mensagem também para as nações espalhadas pelo mundo. À nossa volta, todos nós temos sido testemunhas da fragilidade humana, da futilidade das coisas que tínhamos por garantido, e também todos nós somos testemunhas também da realidade da morte. Seja diante da perseguição, como aqueles cristãos estavam a passar, a sofrer, a ser ameaçados, seja diante do novo coronavírus, seja diante da doença, ou seja até diante da realidade da morte, todos os homens precisam de algo muito maior que a descoberta de uma vacina. Todos nós precisamos de algo melhor que apenas a prolongação de mais alguns anos de vida nesta terra. Todos nós precisamos daquilo que Pedro traz à memória para nós, como cristãos, de tudo aquilo que Pedro nos transporta a contemplar, que é Deus e a sua palavra, o Evangelho e as suas promessas, os seus frutos, que são doces, incorruptíveis e permanentes sobre tudo e todas as coisas. E Pedro vai expondo a verdade, a maravilhosa verdade e esperança do Evangelho ao longo da sua carta. Temos visto isso desde o início do capítulo 1 e hoje vamos apenas contemplar para os últimos versos do capítulo 1 da carta a 1 Pedro, onde ele continua essa lembrança e a reforçar essa lembrança para aqueles cristãos, e onde também eu pretendo que nós possamos ser lembrados, reforçados e consolados hoje com essas mesmas verdades. Versículo 22 a 25 diz assim a palavra de Deus: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Vamos ver então aquilo que Pedro nos está a fazer-nos lembrar a todos nós como cristãos. Aquilo que a palavra de Deus pretende reforçar e que fique bem impresso nas nossas mentes e corações, nas nossas almas. Nós vamos olhar então para a exposição de Pedro sobre o poder da palavra, esta palavra eterna no mundo efêmero, no mundo passageiro. Nós, que somos o povo da nossa aliança, nós temos recebido a palavra de Deus. Ela fez raiz e morada nos nossos corações. E ela é tudo aquilo que nós necessitamos. Pedro está-nos a lembrar disso. E ela é verdadeiramente aquilo que faz a diferença nas nossas vidas. Versículo 22, Pedro começa a falar deste poder da palavra para santificar-nos, para separar-nos para Deus,
para purificar-nos, purificando a vossa alma na obediência à verdade, diz Pedro no verso 22. As nossas almas já foram purificadas, as nossas almas já foram limpas pela fé no Evangelho de Jesus Cristo, pela fé em quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar-nos com Deus, o que Ele fez na cruz, por meio da cruz, para reconciliar-nos com Deus para todo o sempre. E essa fé, ela se revela agora continuamente e vai também renovando as nossas mentes e corações e nos continua a purificar através da obediência à verdade. E o que é a verdade? Qual é a verdade? Jesus disse em João capítulo 17, versículo 17, nesse capítulo em que temos mencionado a oração de Jesus Cristo em favor dos seus discípulos, em nosso favor. Ele está a pedir ao Pai pelos discípulos e Ele pede que o Pai os santifique, que nos santifique. E Ele diz da seguinte forma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade é a palavra de Deus. Foi através da obediência à verdade que as nossas almas foram limpas, purificadas, que podemos ser aceites por Deus, que fomos separados para Deus através da fé na palavra de Deus, na fé no Evangelho. O Evangelho que são as boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e aquilo que Ele fez para reconciliar homens pecadores com Deus para todo o sempre. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a revelação de tudo aquilo que o Pai, Deus Pai, desejou comunicar aos homens. Também que desejou ordenar aos homens. Ela é a revelação também de todo o ensino do Filho, Jesus Cristo. E ela foi preservada para nós, através das Escrituras, as quais nós temos, a Bíblia. A Bíblia. E é através da palavra que nós somos salvos, santificados. Não é? E esta ideia de ser santificados é ser separados para Deus e separados para os seus propósitos, para o seu propósito. Pedro também fala aqui da obediência à verdade. E quando Pedro menciona esta obediência à verdade, está a fazer uma ligação com a fé. Fé e obediência, elas andam juntas. Na verdade, só podemos reconhecer, vislumbrar a fé de alguém pelos seus atos e frutos de obediência à verdade, à palavra de Cristo, à palavra de Deus. Não podemos dizer que temos fé em Jesus Cristo, que estamos a seguir a Jesus Cristo, se não obedecemos à sua palavra. Não podemos dizer que andamos na verdade, se não conhecemos a verdade e se não praticamos a verdade por meio da obediência à verdade. Nós vemos que fé e obediência, elas andam juntas. E ela produz uma santificação. Sim, a santificação, essa separação para Deus ocorre no momento único quando somos salvos. Mas ela continua a ocorrer. E ela é vislumbrada e ela é experimentada de maior maneira à medida em que nós vamos conhecendo a palavra mais e mais, obedecendo à palavra e vamos progressivamente nos separando cada vez mais para Deus e para os seus propósitos. E ser separado para Deus e para os seus propósitos é, por outras palavras, fazer o que Deus quer, a sua vontade, amar o que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Aquilo que aconteceu nas nossas vidas através do poder da palavra, ela tem um propósito também. Ela produz fruto e ela teve uma consequência nas nossas vidas.
E Pedro lembra-nos dessa nova condição que produz novas consequências na nossa vida. E a maior das consequências na nossa vida, ele vai falar aqui no versículo 22. Nós fomos purificados, limpos, salvos para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Ora, nós temos uma nova condição interior, nós temos uma nova identidade em Jesus Cristo, nós temos uma nova identidade familiar, nós somos agora família de Deus, filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus, e isso produz frutos visíveis na nossa vida e uma consequência. Essa consequência que é destacada aqui por Pedro e que é destacada ao longo da Escritura é a marca mais distintiva do cristão e de uma nova vida, de uma nova criatura, de uma nova criação. E é o amor fraternal, o amor pelos irmãos. O amor pelos irmãos. Hoje em dia nós vivemos e sofremos como irmãos em Cristo, que temos comunhão e que expressamos essa comunhão ao estarmos juntos numas instalações como as que eu estou neste momento e por responsabilidade obrigatória, obediência às autoridades, mas também por manifestação de amor pelos outros. Nós estamos excepcionalmente proibidos de podermos congregarmos, de estarmos juntos, de abraçarmos, de beijarmos. Isso talvez é um bom tempo, e um tempo útil, e um tempo que o Senhor está a falar, para que nós possamos avaliar e medir quais os nossos níveis de amor fraternal uns pelos outros. Os nossos níveis de amor por Deus e que se manifestam depois uns pelos outros. De um momento para o outro, acabaram-se os programas e atividades especiais da igreja. De um momento para o outro, até não podemos fazer uso das nossas instalações para estarmos juntos. E aquilo que nos deve fazer pensar é: será que acabou a igreja? Será que a expressão do verdadeiro cristianismo é um edifício ou um programa ou uma atividade especial? Estar juntos num programa ou atividade especial? Nós temos que entender claramente que a verdadeira expressão do cristianismo, de ser cristão, de sermos família de Deus e seguidores de Jesus Cristo, é o amor fraternal uns pelos outros. Jesus Cristo deixou em claro que o mundo iria conhecer que nós pertencemos a Ele, que somos discípulos dEle, através da maneira como nos amemos uns aos outros. Pois o amor é a marca distintiva do cristão. O amor é essa expressão maior da qualidade de vida, da vida de Deus em nós. E a verdadeira obediência à verdade, ela se pode resumir em duas coisas. Aliás, toda a lei de Deus se resume em duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. E reparemos então nessas características desse amor fraternal, neste amor que é a marca distintiva do verdadeiro cristão. Esse amor é não fingido, diz Pedro, ou seja, sem hipocrisia. Um amor que não tem outras intenções, não está à procura de reconhecimento, recompensa ou condições previamente definidas. É não fingido. É um amor também, e o texto fala sobre isso, que se expressa ardentemente. O que é que Pedro quer dizer com isso? Que é um amor que não é apenas sincero, mas é um amor que se esforça ao máximo pelo outro. É um amor zeloso, é um amor fervoroso. E esse esforço vai sempre tomar algo de nós, porque o amor entrega-se, o amor dá-se, e temos a maior expressão
dada por Deus do que é o verdadeiro amor ao entregar o seu Filho para morrer pelos seus inimigos, para que os seus inimigos fossem perdoados e para que os seus inimigos estivessem unidos a Ele para todo o sempre. Nós também devemos entregar-nos e devemos esforçar-nos ao máximo. Essa deve ser a característica do amor cristão. E isso vai talvez tomar algumas coisas de nós. Tempo, energia, dinheiro, preferências pessoais, desejos, planos. E a lista podia continuar. Hoje, por motivos de saúde pública, estamos separados fisicamente, geograficamente, mas que continuemos a nutrir esse amor uns pelos outros, a esforçar-nos por viver esse amor. E esse amor que é derramado em todos aqueles que estão e têm comunhão com Deus, pois Deus derrama o seu amor em nós e esse amor que é derramado, ele transborda para fora. Sejamos intencionais no amarmos uns aos outros, mesmo com as limitações do presente. Não podemos estar juntos, congregar-nos juntos, para grande tristeza nossa, mas sejamos zelosos em participar de encontros virtuais que minimizam o facto de não podermos estarmos juntos e permitem-nos continuar na oração, no encorajamento, na edificação mútua, através da palavra. Hoje não podemos comer juntos, mas nós podemos orar, compartilhar e até conversar por meio da tecnologia. Hoje não podemos entrar nas casas uns dos outros, mas podemos também deixar algo à porta e servir de outras maneiras. A única coisa que vai limitar o nosso amor é a falta dele. E para crescermos em amor por Deus e pelos outros, nós necessitamos permanecer, beber, comer, empaturrar-nos da palavra de Deus. Que ela seja a nossa nutrição diária. Pois pela palavra nós somos salvos, pela palavra nós somos santificados, separados para Deus, e pela palavra nós crescemos em verdadeiro amor para com Deus e também uns pelos outros. Pedro fala do poder da palavra e relembra aqueles irmãos também do poder da palavra, dos efeitos da palavra na vida deles. Versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível. Outras versões dizem regenerados. A regeneração, ou sendo de novo gerados, é que a realidade que os cristãos nasceram de novo. Que os cristãos são uma nova criação. Ele tem novos sentimentos para com Deus e para com os outros, nova vontade, um novo Senhor, um novo propósito, uma nova esperança, são uma nova criatura. E isso aconteceu através de uma semente. Pedro diz uma semente incorruptível. E essa semente é a palavra. A palavra viva que produz vida no solo e no coração, onde fizer raiz. No coração que a recebeu. E ela é incorruptível, essa semente. E como tal, os seus frutos, aquilo que produz, também será incorruptível. Também será de outra criação. E também os seus frutos serão eternos. Por isso, nós como cristãos, nós temos por seguro e descansamos numa vida além do sepulcro, numa esperança além de tudo e de todas as coisas pertencentes a esta vida, porque a nossa fé, ela teve origem na palavra eterna de Deus, nessa semente, e ela também preserva nela. A nossa fé continua a perseverar nas promessas de Deus para nós. É só pela palavra de Deus, pelo Evangelho, por abraçar a mensagem sobre Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz em favor dos homens, para que os homens fossem perdoados e reconciliados com Deus e receberem vida eterna. É só através desta mensagem, desta palavra, que há salvação. Só através dela é que os homens podem chegar ao céu.
Só pela palavra que há santificação. Só por ela conheceremos a vontade de Deus. Só na palavra e só pela palavra é que a Igreja tem algo verdadeiramente relevante para oferecer. Por isso, como Igreja, continuemos a cantar, a orar e a proclamar a bendita, gloriosa palavra de Deus. Esta palavra é poderosa. E reparem como destaca Pedro a ação dessa palavra ao produzir uma nova vida. Ela transforma vidas. Ela renova corações e mentes. Por isso, nenhum cristão pode usar argumentos. Eu nasci assim, eu sempre fui assim, tenho que me aceitar assim. Pois a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus tem o poder para renovar. A palavra de Deus, no coração onde faz raiz, ela produz novos desejos, novos sentimentos, nova vontade, santificação e separação para Deus e para os seus propósitos. A palavra de Deus, Pedro destaca aqui, é viva e permanece para sempre. É permanente, Pedro destaca aqui no versículo 23. Ora, a palavra de Deus, ela é eterna. O céu e a terra passarão. Tudo passará. O novo coronavírus passará. Mas as minhas palavras jamais passarão. Ele disse isso em Mateus 24, 35. Jesus Cristo é a verdade. Ele disse em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é real, Jesus. A sua palavra é real. Ela é a verdade. Por isso, em tempos como aquilo que vivemos, em que tudo é instável, tudo é inseguro, em que não sabemos como será o amanhã, o depois da manhã, em que somos assolados com medo, com ansiedade, que possamos descansar em quem é Deus e o conhecemos por meio da sua palavra. Que possamos confiar nas suas promessas. E que possamos ter esperança a olhar para o futuro. A olhar para o futuro. Na verdade, conhecemos o final porque temos acesso a ele na última página da Bíblia e nós sabemos, tal como disse também o evangelista Billy Graham, que tudo ficará bem. Tudo ficará bem. As suas promessas são seguras, a sua palavra é permanente. Por isso podemos confiar que os seus planos e propósitos serão cumpridos. Serão cumpridos. Versículo 24 e 25. Pedro volta a reforçar a memória daqueles cristãos do poder da palavra em comparação com este mundo efêmero. Este mundo e tudo aquilo que nele existe é passageiro, passa rápido, cessará, desaparecerá, incluindo o novo coronavírus. Pedro cita aqui Isaías 40, capítulo 40, versículo 6 a 8. E Pedro compara a palavra de Deus viva, permanente, eterna, com o nosso corpo físico e a nossa glória humana. O que é que ele se refere à glória humana? Aos nossos bens materiais, aos nossos projetos pessoais, à nossa reputação. Tudo isso é transitório, passageiro, terminará e é breve. É breve. Hoje está aqui e amanhã não está aqui. E nós sabemos como as nossas agendas mudaram de um dia para o outro. E isso mostra a nossa fragilidade. E que tudo aquilo que nós temos por garantido, muitas vezes, na verdade, terminará. E não nos podemos apoiar nessas coisas, nem descansar nessas coisas. Mas sim na palavra de Deus. Ela é a nossa rocha. Ela é o nosso castelo. Ela é a nossa única âncora, segurança em todo o tempo. Pois ela permanece. Ela é eterna. Ela é para sempre. O novo coronavírus vai passar. Mas a palavra de Deus, ela é superior, confiável, segura, real. Ela é eterna.
E por isso ela garante o cumprimento de todo o plano e promessas de Deus. E por isso nós, como cristãos que confiamos em Deus, nós podemos descansar na sua palavra e nas suas promessas. Pedro disse ao final: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, que vos foi anunciada. Esta palavra é o Evangelho. O Evangelho é a palavra do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é o que o Espírito Santo, o Espírito de Deus usa para criar vida, para purificar almas, para nutrir e alimentar essa mesma nova e esta mesma nova vida e a qualidade da vida de Deus nesse ser. Esse é o Evangelho, esse é o poder do Evangelho, é aquilo a que nós temos que correr, abraçar, descansar, esconder-nos. Algumas breves considerações finais apenas, diante da lembrança que fomos trazidos, todos nós, pela Palavra de Deus, a lembrança do seu poder, a lembrança das promessas seguras e firmes de Deus para nós. Nesta vida, tenhamos sempre presente, independentemente do amanhã, tenhamos sempre bem presente que a nossa real segurança e a nossa maior necessidade é a Palavra de Deus. Ela é a vida. Ela produz vida. E ela também é aquilo que nutre e pode nutrir as almas com tudo aquilo que as almas necessitam. Ela nutre corações e mentes. Por isso possamos permanecer firmes na palavra. Que por isso possamos alimentar-nos dela diariamente, constantemente. Que por isso também possamos convidar outros homens, os homens, para que provem e sejam satisfeitos pela palavra. Para que provam e sejam satisfeitos pelo pão da vida, Jesus Cristo, aquele que pode salvar as suas almas, aquele que pode dar nova vida. Também possamos considerar a importância e o valor superior da palavra. John Piper, um pastor americano, conferencista e autor de diversos livros, disse o seguinte, certa vez: toma as minhas pernas, mas não a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, sem o Evangelho de Jesus Cristo. E esta palavra Evangelho significa boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens pecadores com Deus na cruz. Sem Jesus Cristo, sem o Evangelho, nenhum homem purificará a sua alma dos seus pecados. Sem responder a estas boas notícias com arrependimento de pecados e com crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nenhum homem viverá para sempre com Deus. Antes, pelo contrário, será condenado para todo sempre, pois é culpado diante de Deus, pois os seus pecados o fazem culpado diante do Deus santo e justo. Cristãos, sem nós como igreja, independentemente das limitações no presente que nós estamos a passar, sem nós não haverá quem pregue a palavra, quem anuncie essas boas notícias do Rei Eterno. Tempos como aquele que estamos a viver no presente são oportunidades também dadas por Deus a nós para podermos ser fiéis testemunhas do Evangelho, para que possamos mostrar aos homens onde está a nossa confiança e a nossa esperança, para que também possamos anunciar aos homens a mensagem do bom Rei Eterno, para que muitos também possam entrar e desfrutar do seu reino celestial. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra, Pai,
possa ser o alimento, Senhor, que nós desejamos por sobre todas as coisas. O pão que buscamos, Senhor, em todo o momento. Com a consciência, Senhor, que viveremos por meio dela. Peço-te, Pai, por aqueles que estão a ouvir, através deste vídeo, a Tua Palavra, que eles possam desejar, por meio do conhecimento da Tua Palavra, provarem o pão da vida, Jesus Cristo. E assim receberem, Pai, o perdão de pecados e também a entrada por meio de Jesus Cristo ao Teu reino. E assim viverem contigo para todo o sempre. Nós, aqueles, Pai, que já estamos dentro do Teu reino, ó Senhor, que permanecemos firmes na confiança e na esperança que nós temos na Tua Palavra, nas Tuas promessas, em quem Tu és, Senhor. E que possamos também, Senhor, ser um fiel testemunho para os demais, dessa mesma confiança e esperança maior que nós temos em Jesus Cristo e nas Suas promessas, Pai. E que assim, Senhor, também os homens possam, Senhor, conhecer a Jesus Cristo, desejar a Jesus Cristo, Pai, e receber a Jesus Cristo pela fé, através do nosso anúncio da palavra e através de como vivemos essa mesma verdade nas nossas vidas, mesmo em circunstâncias difíceis e imprevisíveis, Senhor, como aquela que estamos a viver hoje. Que seja assim, Senhor, para a Tua glória e também, Senhor, para a edificação da Tua Igreja e para a salvação de muitos. Pedimos tudo isso no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe. Obrigado por terem assistido a este vídeo.